Olá a todos, muito boa tarde ou bom dia, depende do sítio onde estejam. Hoje vamos falar da deusa Europa, uma deusa que a mim me diz bastante. Aliás, quem leu o meu livro vai encontrar na página 109 como é que eu encontrei esta senhora. Ainda hoje me lembro de que eu estava na praia de Troia e havia uma cortina de chuva. Eu, quando queria, atravessava para o lado da chuva, quando queria, vinha para o sol. Foi um momento fantástico. Ou seja, chovia aqui, a chuva vinha avançando e nós estávamos na zona com sol. E a chuva ali parou. Eu penso que, mais uma vez, estes movimentos meteorológicos, certas manifestações do meio que nos rodeia, são sem dúvida nenhuma partes importantes para nós termos em atenção, porque querem nos dizer algo. Portanto, ali houve uma abertura de épocas, houve uma abertura de tempo, parece que rebentou uma bolha, e a visão que eu na altura tive, anos mais tarde, é que eu via saber que era a Senhora Europa. Ora, penso que a maior parte das pessoas conhece o mito da Europa. Claro que eu, depois de ter este contacto com a Senhora Europa, aprofundei-me, estudei um pouco o mito, e é hoje sobre o mito da Europa que eu gostaria de falar. Ora, a Europa era uma princesa, era a primeira filha, portanto a filha primogénita de Agenor e Telefassa. Eram reis em Tiro, uma cidade de Canaã, e portanto junto à costa. O seu pai Agenor tinha uma linhagem divina, era filho de Poseidon, e a sua mãe e de Líbia. Líbia era portanto a avó paterna direta de Europa e vinha de uma linhagem também do Egito. A Europa era a filha primogénita e na época o primogénito era considerado o rei ou rainha. Só muito mais tarde, já depois da cristandade, é que só homens é que poderiam governar. Portanto, vamos voltar aqui no tempo, num tempo sem tempo, porque aliás um dos filhos da Europa acabou por ser conhecido como um dos aliados de Príamo na Guerra de Troia. Portanto, vejam o tempo que este mito tem, muito anterior. E a Europa tinha 5 irmãos: Cadmo, Fénix, Fineu, Cílix e Tasso. E, como princesa, era servida, sim. Mas também, como princesa, era hábito na altura as princesas servirem o templo, serem sacerdotisas. Portanto, se como princesa era servida, como sacerdotisa, servia aos deuses. E de pequenininha foi educada para vir a ser a mãe do seu reino. Claro que, independentemente dos seus afazeres, também tinha os seus tempos livres. E uma das coisas que a Europa mais gostava era de ir para o meio do rebanho do pai, ver os animaizinhos que nasciam, estar em contacto com a natureza, ver o que dali vinha a ser transformado em bens úteis, como por exemplo os queijos, os tapetes das lãs. E esta princesa tinha a particularidade de também gostar de visitar as classes trabalhadoras, porque ela achava que assim era importante conhecer o povo para mais tarde vir a governar. E um dos seus ócios principais era banhar-se no mar. Havia uma prainha muito própria, quase escondida, perto do castelo, onde ela gostava de ir com as suas aias e amigas, e, portanto, desnudava-se, metia-se nos banhinhos do mar e, como sacerdotisa que também era, ela observava os voos das aves, dos pássaros e, portanto, os seus sinais. Um dia, a Europa estava, penso que já perto do pôr do sol, é aquelas épocas em que os tempos sem tempos, em que vem o príncipe crepúsculo tomar e trazer a noite. Portanto, são aqueles momentos em que os tempos se abrem. E a Europa viu ao longe uma águia, que naquelas terras, naquela altura do ano, parecia não ser muito comum. O que é certo é que a Europa foi surpreendida por aquele piar estranho de uma imponente ave, uma ave de peito branco e enormes asas, que se brevava ao mar,
E, no seu entender, isso era o prenúncio da vinda de um rei, da chegada de alguém muito importante. Europa saiu da sua praia através de uma passagem secreta que levava aos seus aposentos para o palácio e tentou entrar em transe para ver se conseguia saber o que é que aquele animal lhe queria dizer. Estranhamente, nem comentou com ninguém, nem conseguiu contactar com o animal. Adormeceu esquecendo. No dia seguinte, penso que também na época dos entremundos, inexplicavelmente surge no meio da sua praia secreta um touro branco, lindíssimo. Claro que o touro era sagrado, ainda para mais o seu pai vinha de uma linhagem egípcia do senhor grande Boi Apis, e portanto aquele touro, além de belo, representaria possivelmente uma divindade. Estranhamente, um touro ter aparecido assim no meio da praia. Para nós já sabemos quem era, né? Zeus. Zeus tinha-a visto nua, quando águia, sobrevoando a praia, e no dia seguinte resolveu encantar aquela jovem. Nós temos aqui que nos lembrar que no tempo antigo, muito antigo, quase uma proto-Grécia, haveria estes momentos em que as divindades tomavam conta de uma pessoa ou de um animal e os manipulavam, fazendo por isso chegar às suas vontades através de um veículo. E este touro, extremamente belo, também era dócil. E de tal forma que as donzelas, as amigas e aias da Europa se aproximaram do touro e Europa, naquela altura, lembrou-se que na véspera tinha visto uma grande águia, um grande pássaro. Talvez tenha associado ao aparecimento de tão magnífico touro, estranhou e pensou que havia de ir consultar os oráculos e desta vez sim ir falar com as sacerdotisas mais velhas e até com sua mãe, que além de rainha, era uma senhora que tinha vidência e conseguia contactar muito bem a deusa Astarte. Bom, no meio dos seus pensamentos, o que é certo é que ela chegou-se ao pé do touro, encantou-se com o animal, ele era dócil, e ela, fingindo que o touro era um cavalo, montou-o. O touro não fez gestos diferentes e Europa montou no touro e, rodeada das suas amigas, encantaram-se com aquela brincadeira e até algumas das suas aias resolveram fazer guirlandas com giestas e flores que havia e puseram as giestas no touro. Portanto, o que é certo é que era um animal que a Europa dominava, assim pensava. Entretanto, chegou a noite, foram para o seu palácio e o belo touro continuava na praia. O touro continuava acordado, ali parado, com a luz do luar, se o seu branco era branco, tornou-se prateado. E a Europa estranhou o touro estar ali, dando isso tal da sua janela no palácio. Era uma hora tardia, pois claro, estava tudo a descansar. E a Europa pensou chegar-se à noite ao pé do touro e vestiu-se de um modo singelo. Tornou a apanhar a passagem secreta que ia dos seus aposentos e por aquele corredor à tal praia que só ela poderia lá estar, ou por vezes em certos momentos rituais. E a Europa à praia desceu e acercou-se do touro. O touro baixou a sua cabeça, imponente, e ela montou. Entretanto, uma das aias que dormia ao pé dela viu-a pela janela e viu a princesa na praia a brincar com o touro e viu a princesa montar em cima do touro e, alas, o touro mete-se pelo mar dentro com a princesa no dorso e navega pelas ondas do mar e a Europa a achar graça.
um touro a nadar e ela em cima no mar, e o mar cada vez mais denso, a lua prateada a iluminar parece que um caminho, e a Europa feliz, porque não se afundava, e o touro navegava. Navegava, e no dorso do animal agarrou-se aos seus cornos, porque cada vez o mar estava mais profundo, e o que é certo é que quando deu por ela já ia muito longe. E a que a viu partir não achou muita graça por ver o touro desaparecer no rasto que a lua prateada deixava no mar e resolveu ir chamar a sua mãe e dizer-lhe que o touro tinha ido mar dentro com a princesa no dorso. O que é certo é que a mãe acercou-se à janela, viu já muito ao longe algo branco a remexer nas águas, as ondas a chegarem-se, e só ficou o rasto da lua prateada e da Europa nada. Será que o touro tinha raptado a sua criança? Criança já crescidinha, mas... Foram para a praia e, entretanto, no passar do tempo, nasceu o sol. O que é certo é que o alvoroço tomou conta da mãe e das aias e chegaram à conclusão que a princesa Europa tinha sido raptada. Imediatamente a mãe, que o faça, dirige-se aos aposentos do seu esposo, Agenor, contando-lhe o que se tinha passado, e o que é certo é que a menina, a princesa, tinha sido roubada, raptada pelo mar dentro. Imediatamente Agenor chamou os seus conselheiros, os seus filhos mais velhos, e ordenaram que barcos fossem pelo mar dentro, seguindo o rasto de oeste, onde a lua estava na altura, e que partissem e não voltassem enquanto não encontrassem a princesa. Cadmo e os seus irmãos em inúmeros barcos partiram, pelos mares navegaram, e ao longo da história, anos procuraram por Europa, mas a Europa nunca encontraram. Telefaça, na sua dor, à janela, na noite seguinte, a lua já minguava, ela cantou uma prece. Enquanto a sua filha não fosse descoberta, os irmãos partiriam e não poderiam voltar sem que a trouxessem. O que é certo é que Cadmo partiu e fundou Tebas, uma cidade muito conhecida. Fênix fundou o que viria a ser a Fenícia. Fineu tornou-se rei da Trácia. E Cilix, a Sicília, fundou e reinou. Tasso, mais perto, aportou uma ilha e assim ficou conhecida a ilha de Tasso. Portanto, os irmãos, durante anos, navegaram à procura da sua irmã e não a encontraram. Depois, anos mais tarde, um deles, a outra filha, acabou por ser a rainha de Canaã e a Europa ficou sempre nas memórias dos seus à espera de que voltasse. Bom, e entretanto, o que se passou com a nossa princesa? Todos sabem que foi raptada por Zeus, pois. Mas os raptos não é só raptar e acontecer, há toda uma consequência, não é? E então voltamos ao dia em que a princesa Europa se meteu no touro por mar dentro, o touro navegava e navegou até que se aproximou de um barco, lançaram-lhe a escada, o touro inexplicavelmente transformou-se num homem, já feito, talvez da idade do seu pai, belo sim, de belo porte, pegou na jovem, meteu-a no barco, cobriu-a numa tenda com aposentos, como deve de ser num barco, que ela nem chegou a ver as caras dos homens, nem quem eram, nem de onde vinham, e o barco aportou numa ilha enorme,
ainda que sim no mar Egeu, era enorme e a Europa nunca houvera conhecer a ilha. Era a ilha de Creta. Aí Zeus revelou-se e depois do rapto possuiu a jovem, não é? Segundo as lendas, debaixo de um plátano, numa árvore sagrada, e depois de ter consumido o ato da violação, Zeus partiu e deixou a jovem sozinha, abandonada, naquela praia, onde havia perto uma pequena floresta. Floresta não seria bem, porque ali as árvores não eram o que nós chamamos floresta, seria um pinhal, pinheiros, plátanos. E a jovem abandonada pensou: como eu vou voltar para casa? Bom, tinha a esperança de que alguém a fosse buscar, porque ela sabia que o seu pai era poderoso e tinha uma frota de barcos. E então, tendo cuidado, prescrutou a praia e encontrou uma gruta, o que lhe valeu ser sacerdotisa durante tantos anos a servir o templo, porque o conhecimento de como sobreviver ajudou-a. Depois de ter encontrado a gruta onde ela se preparou para viver, encontrou esta gruta que lhe deu um abrigo e pensou: tenho a terra e o mar. E, portanto, aqui vou viver junto à costa, para cada barco que passar, tentar fazer um fogo e que me vejam e me venham buscar. A Europa sabia fazer fogo, como todos nós sacerdotes e sacerdotisas temos que saber no momento da aflição. Com pauzinhos com pedras, o fogo se faz. Não é fácil, tem que estar secas. E uma coisa é aprendermos uma vez, outra coisa é fazermos-lo diariamente. Mas a Europa aprendeu, foi persistente e fez. Mas não haveria um fogo sem um altar. E então, apesar de ter a sua gruta, era importante erigir um altar à sua deusa, Astarte. A senhora Europa fez um monte de pedras, um altar erigiu, e como por trás havia a mata, agora lembrei-me do nome, Europa encontrava giestas e algumas flores, e mesmo neste monte de pedras, onde conseguiu uma pedra semicôncava para pôr o altar dos deuses, Europa inventou o seu altar com flores e cantou aos deuses. Ofereceu cânticos, ofereceu preces e recebeu conforto. Naquela existência inóspita e longe era a sua deusa, que lhe dava conforto. Com o tempo foi passando e a Europa começou a sentir os peitos grandes, a barriga a crescer e, oh, minha deusa, estava grávida do belo homem estrangeiro que a tinha possuído. E pronto. Europa preparou-se para ser mãe. Como é que haveria de ser o parto? Ainda havia a esperança de que um parto chegasse todas as noites, sempre que possível, quando não chovia. Europa abria o fogo, nenhum barco passou. O que é certo é que Zeus nunca mais apareceu e que sozinha ela deu à luz. Sem grande dor, claro que com uma grande ajuda, apareceu a coruja, apareceu a pomba e a Europa sabia que Astarte estava ali junto dela a ajudá-la. Consoante a mancha ia espraiando na areia onde ela teve a criança, o primeiro filho, e disse-lhe: Minos será o teu nome, um rapazinho. Mas as dores não paravam. E de seguida outra criança chegou. Europa pariu outra criança e deu-lhe o nome de Radamanto. Os seios enormes, duas crianças recém-nascidas só, com as suas pobres vestes que tinha, ainda do tempo em que houvera sido raptada. Europa lavou as crianças com a água do mar, mas as dores não paravam. A tontura foi muito grande.
A aflição foi enorme, o grito também. E uma terceira criança nasceu do seu ventre, Sarpedon. 3 crianças. E daquele lado da ilha onde nunca ninguém aparecia, Europa criou, com uma vida dura, obviamente, estas 3 crianças. Felizmente que o mar lhe trazia caranguejos, lhe trazia ostras, portanto o mar era uma das suas formas de alimento. E a Europa já houvera encontrado também uma colmeia no mato, adenso, e então, com alguma dificuldade, ela também sobrevivia comendo mel. Acontece que um dia, ainda eram as crianças muito pequeninas, ou porque ela não vira passar o barco, ou porque era algum naufrágio, veio dar à costa um baú com roupas, com vestes nobres. Oh, deuses! Nesta vida dura, numa praia, com animais que ela tinha que lidar, manufacturar as coisas que precisava e que não tinha muito, o que é certo é que com a roupa esfarrapada que estava a ficar, ou que já não tinha, porque tinha usado para as crianças, não tinha nada de vestir a si, nem aos seus filhos, quando o mar lhe ofereceu um baú velho com preciosos tecidos. E no meio do nada aparecem as roupas que uma princesa real vestiu e vestiu os seus filhos. A pomba voou e a Europa pensou: oh, é uma boa nova da Astarte. Ora, tinha-se passado de certeza um ano, não é? Porque a menina tinha engravidado e tido as crianças. E mais outro ano se passou. E entre mel e frutos do mar, as crianças foram crescendo. E um dia apareceu ali uma ovelha, vinda do mato de lá. Bom, um pouco temerosa, porque não se esqueceu da história do touro. A Europa não sabia o que fazer com a ovelha. E pensou, não a vou deixar fugir. Uma ovelha tresmalhada tem lã para os meninos. Apesar de que as roupas eram vestes reais, eram tecidos lindíssimos. Claro que a lã da ovelha seria útil para os meninos não dormirem só na palhinha que ela apanhava na praia. E, portanto, como sacerdotisa que era, tinha já a sua faquinha feita de pedra. E então, engraçado que a ovelha foi dócil, ela cortou-lhe a lã e fez uma caminha para os seus meninos e pensou, pois, vou-te agradecer, mas terei que te matar. Matou a ovelha, aproveitou-lhe o sangue e teve uma refeição real no meio da praia. Estranhamente, a Europa sentiu que o facto de ter aceso o fogo, ter esquartejado o animal, ter comido até mais não, como senhora, que era de um povo marítimo, obviamente já tinha tirado sal do mar. Porque no meio de algumas madeiras, a Europa conseguiu fazer, chamemos-lhe taças, e o sal, ela tinha-o ali, e salgou parte do animal, não deu para tudo, mas salgou. Levou para o final da gruta, para se aguentar alguns tempos aquela carne. Estava a senhora a comer deliciada, os meninos na altura penso que ainda não comiam, mas a Europa foi-lhes dar a sua primeira refeição, e eles riram. Tão jovens, tão contentes. Mas a Europa, a alegria era tanta, o barulho dos 3 era tanto, a alegria de uma primeira refeição de carne ao fim de uns 2 anos. Foi um jubilo, mas o seu coração dizia que aquela refeição traria algo novo. E na verdade trouxe. Saibam os meus ouvintes que a zona onde a senhora Europa tinha sido deixada por Zeus era uma zona de Creta, onde pés humanos não iam porque era considerada uma zona sagrada e só
de tempos a tempos, iria a corte real dessa ilha, que vivia do outro lado, muito longe, àquela zona, para fazer um ritual sagrado fora dos olhos da corte. Só sacerdotes ali iam com os seus príncipes ou reis. E o que é certo é que naquele dia o príncipe Astério, príncipe de Creta, com 2 sacerdotisas atrás e um pequeno grupo de nobres, dirigia-se àquela zona para fazer um ritual secreto. E Astério, príncipe de Creta, quando chegou àquele lado da ilha e viu uma bela jovem, ricamente vestida, com 3 crianças, numa zona que só aos deuses pertenciam e pés humanos não deveriam de estar, ele pensou que ela seria uma ninfa. E, ao avistá-la, antes que ela o visse, brandiu a sua corte, exceto as sacerdotisas, porque sabiam que aquilo era algo estranho, e avançaram para junto daquela jovem que de repente avistou uma bela imagem, o príncipe, com 2 sacerdotisas atrás e, portanto, a Europa sossegou e pensou: sou princesa, vou aguardá-lo. Os meninos corriam e a Europa foi ao mar imediatamente lavar as mãos. Tinha estado a comer. E, na sua posse de rainha, despenteada, mas bem vestida, a Europa aguardou de que o príncipe chegasse. Astério, o príncipe de Creta, chegou-se ao pé daquela bela jovem e falou-lhe: quem sois? Que fazes aqui? E inexplicavelmente o príncipe desmaiou. Assim. As 2 sacerdotisas permaneceram quedas e quietas a observar os pássaros, a observar o movimento, ou seja, o quadro da senhora Europa e das suas crianças, que entretanto tinham parado para ver. Todo o quadro atrás do mar se movimentava, pássaros que vinham e iam, e as sacerdotisas tinham o seu trabalho a observar. E veio novamente uma águia enorme, que nem as senhoras do templo de Creta tinham visto. A águia, que era o velho touro. E enquanto isto, e elas iam observando os sinais dos tempos para tentarem interpretar quem era e o que se passava, perceberam imediatamente que aquela mulher, jovem mulher ali, era uma figura divina. Astério, que sempre pensou que era uma ninfa e que de repente desmaiou. E a Europa, curvando-se, pegou no príncipe e tentou acordá-lo. E quando ele acordou e viu o seu rosto, claro, imediatamente se apaixonou. E a Europa também. Se a Europa era uma bela princesa, Astério também era um belo príncipe vigoroso. O que é certo é que os 2, maravilhados, olharam-se um ao outro. Ao longe, os homens de armas que tinham vindo a acompanhar este séquito, com o seu príncipe, começaram-se a chegar. É claro que eles não se atreviam a pisar aquele solo sagrado, já lá estavam as sacerdotisas. E, pasmados, eles viam aquela cena. O príncipe deitado no chão, já acordado, com uma mulher que seria uma princesa, de tal maneira estava ricamente vestida e era bela, com traços diferentes, morena, vigorosa, faziam um par lindíssimo. E o que é certo, todos contemplavam aquela bela deusa de crianças rodeada com o seu príncipe aos seus pés. Astério acordou, da Europa se encantou e, ajudados pelas 2 sacerdotisas, porque os homens não se atreviam a pisar solo sagrado, a Europa contou a sua história
E com penar de deixar aquele lugar que já era seu, e porque a senhora de Creta não era Astarte, era Deméter e Rosberta, Europa, vista como uma princesa e uma sacerdotisa, foi levada junto do príncipe e os seus 3 meninos para o Palácio Real em Creta. Astério gostou e adotou os 3 filhos da Europa. Mas havia uma grande ligação entre Astério e o primeiro filho, Minos, de tal forma que foi Minos que viria muito mais tarde, quando o seu pai adotivo e a sua mãe morreram, a herdar o reino de Creta. Entretanto, os anos passaram-se e Radamanto, o filho do meio da senhora Europa, teve uma grande febre. Ele era uma criança estranha. Estranha não, era uma criança dotada. Estava sempre no templo, falava com os cães, preparava um touro, porque entretanto Creta achou que a vinda da princesa trouxera prosperidade ao povo e fora o touro que a trouxera. E então o culto do touro branco começou a ser feito em Creta e um grande palácio mais tarde lhe erigiram, e Minos, quando muitos anos depois da sua mãe e do seu pai adotivo terem morrido, ele criou o labirinto, aonde deveria de estar um touro, que seria adorado também na zona secreta, e depois mais tarde os seus descendentes fizeram com que o labirinto levasse ao sacrifício e todos os anos trouxessem vítimas para sacrificarem ao touro. Estamos a falar de tempos de muito antigos. O que é certo é que Radamanto, entretanto, vamos voltar ainda quando a Europa e Astério reinavam, Radamanto teve uma grande febre. E prestes a morrer falou. E ele, que deveria de ser, pela sua sabedoria, pelo seu dom, o futuro rei de Knossos, morreu no seu apogeu, e Hades tanto dele gostou, que fez dele um dos seus juízes no mundo dos mortos, no submundo. Entretanto, o que é certo é que, durante o reinado da Europa, a senhora voltava todos os meses à sua praia, aonde aquele altarzinho de pedra a Astarte tinha sido erguido, e independentemente da senhora cultuar com todo o amor os deuses de Creta, Astarte ali era o seu culto. E um dia veio dar à praia um homem feito de bronze. E, a nadar ao pé do homem, vinha um cão enorme e na sua boca trazia uma lança. Aquele boneco de bronze deu à costa, o enorme cão chegou à praia, acercou-se da Europa, ofereceu-lhe a lança e falou: eu nunca falharei uma presa. Ele olhou para o homem de bronze, estátua de bronze. Vai-vos proteger a ilha para que não haja invasões de ninguém, só dos deuses. E a lança oferece ao teu marido, porque ela nunca vai falhar o alvo. Foi muito tempo depois que Zeus resolveu dar estes presentes. Poderia ter sido mais cedo, mas não. Os deuses lá sabem os desígnios dos homens. E
A senhora disse ao cão: não falarás, mas irás ser nosso. Mas o cão falava. E a senhora mandou-o ao palácio para que trouxessem uma carroça para levar o homem de bronze. E veio o seu rei. Ela entregou-lhe a lança. O cão viveu com eles até serem vivos. E esse homem de bronze protegia a ilha de Creta. Chamava-se Taulo, chamaram-lhe Taulo, o homem de bronze que guardava a ilha de Creta contra as invasões. E realmente, como nós sabemos na história, Creta nunca foi invadida apenas quando o vulcão explodiu e o grande maremoto a invadiu, é que Creta caiu. É certo que o reinado de Europa e Astério foi próspero. Minos viria a ser rei porque o seu irmão Radamanto, depois de ter governado muito pouco tempo que Nossos, acabou por ficar no reino com Hades. E Sarpedon, o mais novinho dos três irmãos, porque entretanto não se sabe da história que a Europa tenha tido mais filhos de Astério. Tinha parido o reino, segundo a senhora o dizia. Este menino Sarpedon era um excelente guerreiro e na hora da morte Europa deu-lhe a lança que nunca falhava o alvo. E quando um dia o aliado de Troia precisou, Sarpedon, rei da Lícia, foi ajudar Príamo, pai de Heitor, como sabe, na guerra de Troia. E lá esta lança se perdeu. Europa e Astério morreram e depois de morrer, Europa foi recebida no Olimpo como uma deusa. Quanto ao touro, cuja forma Zeus assumiu quando a raptou, ainda hoje o podemos ver no céu estrelado, na constelação de Touro. O que nos leva a ver de que, quando a constelação de Touro aparece, foi a altura do ano em que esta história bela aconteceu e que virou um mito. Europa era uma heroína por tudo aquilo que passou. Uma semideusa quando reinava como rainha e uma deusa porque foi recebida no Olimpo após a morte. E sem dúvida ela é para nós o exemplo de que o conhecimento, o não desistir, são armas muito importantes. Nem todos seremos príncipes nem princesas, mas sermos senhores do conhecimento e de sobrevivermos em momentos difíceis faz de nós heróis. A nossa heroína, a deusa, foi elevada. E lá no Olimpo, Europa zela pelas mulheres raptadas ou violadas, pelas mães que sozinhas têm que cuidar por seus filhos e pelas famílias. Eternizada como o sofrimento com conhecimento nos traz alento. E Evoé, Europa, senhora dos tempos, rainha de Creta, senhora dos céus estrelados, e que me deu tanto talento, educação das minhas filhas e tanto conhecimento no meu dia a dia. Uma deusa que está no meu peito, na minha recordação, e a quem eu um dia deixarei escrito o legado que a Europa me deu em conhecimento. Assim acaba aqui o mito da Europa, e eu gostaria depois de fazer uma interpretação deste mito. Mas para que o filme não fique grande, até já.